Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Murilo, eu estou dando um curso sobre R, intitulado R do básico ao avançado, e hoje eu vou continuar a conversar com vocês sobre como utilizar o R como uma calculadora. Se vocês ainda não viram, existem outros vídeos antes desse aqui que te ensinaram uma série de passos de como instalar, a criar e a reconhecer um pouco o ambiente do RStudio. Então, assistam esses vídeos antes de prosseguir. Se vocês estão curtindo, não esqueçam de deixar um like, avisar os colegas e para esse curso chegar, a poder atingir mais pessoas, ok? Então vamos lá. Na aula passada, nós chegamos até o ponto de criar um arquivo. Nós criamos uma pasta e também criamos um script chamado script.r dentro dessa pasta. E depois de criar esse script, nós fechamos o script e fechamos o R. E eu falei para vocês, sempre que vocês forem iniciar uma análise, vocês têm que começar a abrir o RStudio direto por meio desse script. E ao você clicar duas vezes nesse script, o R já vai abrir todo conforme a configuração que você escolheu previamente, ok? Então dessa vez tem novamente os 4 espaços, aqui o script, aqui o console, aqui o ambiente do R e aqui o local onde vai ter o plot, help e outras coisas mais, ok? Então, começando, a primeira coisa que a gente tem que saber é que nós vamos interagir com a máquina sempre dentro do script. Vocês podem interagir com a máquina aqui utilizando o console, mas eu recomendo que isso não seja feito nesse momento. A interação com o console ela deve ser feita de maneira pontual. Você não vai ficar escrevendo muita coisa aqui. Não, você sempre que for escrever alguma coisa, se for fazer o teu código, prefira sempre o script. Ok. Antes de mais nada, existe uma coisa. Tudo que está dentro desse script, ele vai ser lido pelo R. Ok? Então, vamos supor que você queira fazer algumas operações básicas com R. Todas as operações básicas da matemática, elas podem ser feitas dentro do R. Então, se vocês quiserem fazer uma operação, por exemplo, como uma soma, se vocês quiserem fazer 4 mais 5, ele é capaz de fazer. Então, essa operação 4 mais 5, obviamente o resultado é 9. Mas se você quer ver se o R é capaz de executar essa tarefa. Bom, você está vendo que o cursor está piscando aqui no final da linha. Se eu quiser pedir para o R, olha R, eu quero que você faça o cálculo 4 mais 5. Você precisa pegar essa informação 4 mais 5 e jogar essa informação para o console. Uma vez que o console, o R, vai ler essa informação, ele está querendo fazer uma soma dos valores 4 e dos valores 5. Ele precisa ler essa informação, interpretar essa informação, calcular essa informação e te retornar um resultado. Então esse é o processo que o R faz a cada vez que você pedir para ele fazer uma conta ou um procedimento. Para vocês mandarem o R fazer é muito simples. Eu estou aqui dentro do RStudio, e a forma que eu tenho de fazer o R executar o meu comando, se vocês quiserem fazer o R ler e te dar um resultado, vocês precisam deixar o cursor na linha que te interessa. Então essa é a linha 1. Eu tenho que deixar o R aqui na linha 1 e vou apertar o botão Ctrl e vou apertar o meu botão Enter com o Ctrl segurado. Então mantenham o Ctrl segurado e apertem o Enter. Vocês viram o que aconteceu? Bom, quando vocês clicaram, apertaram o Ctrl e depois apertaram o R junto, o Enter junto, vocês mandaram essa informação para dentro do console, o R leu a informação, resolveu a equação e te retornou um resultado 9, ok? Então, eu vou colocar aqui para vocês lembrarem. Se vocês quiserem mandar a informação para o R, vocês têm que fazer CTRL, que é o Ctrl, né? Somado ao Enter. Então, vocês têm que digitar essas duas teclas juntas, ok? Então, eu marquei aqui um hashtag. É importante saber essa diferença para vocês se familiarizarem com o conteúdo. Então, o R, vocês viram que a numeração que eu tenho aqui, a conta que eu coloquei, ela está da cor azul. Mas depois do hashtag, tudo isso ficou laranjado. O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que o hashtag ele marca toda a parte que o R vai ler. Então, o R ele vai interpretar como uma ação que ele tem que fazer, um cálculo que ele tem que fazer, até ele encontrar um hashtag. Depois que ele encontrar o hashtag, tudo que tiver na frente do hashtag ou do jogo da velha, quer dizer, o R vai ler isso e vai interpretar. Isso não é uma operação que eu tenho que fazer. Tudo que tem depois do hashtag, eu não vou ler. Ele vai interpretar dessa forma. Ele não lê o que tiver depois do hashtag. Não é um código para ele interpretar. Ele sabe que isso é simplesmente uma anotação, sem ser cedilha e sem tio para facilitar. Mas ele sabe que isso é uma anotação para você que está construindo o código. Ok? Ele sabe que a partir do hashtag ele não tem que fazer nada com essa informação, porque isso é uma simples anotação para você. Ok? Então, lembrando, se vocês quiserem executar uma informação, mandar o R fazer uma conta, basta vocês fazerem 5 mais 3, por exemplo, e vocês apertem o Ctrl e apertem o Enter. Aí ele vai saber. Isso aqui, ele quer, a pessoa que está mandando, ela quer que eu resolva essa equação. Ele vai interpretar, vai resolver a equação e vai te retornar o resultado 8, ok? Então, mais uma vez, ele sabe aqui que se eu coloquei um hashtag, ele sabe que isso é uma soma. Isso, tudo que vem depois do hashtag é simplesmente um comentário que a pessoa que está criando, que eu no caso estou criando, para saber a que se refere essa linha, no caso a linha 2, ok? Então, sempre que tiver um hashtag, saibam que isso é uma anotação, isso é uma coisa minha, que eu posso anotar no código para eu não me perder, ok? Bom, vocês podem colocar o cursor na linha e apertar Ctrl Enter. Ele vai executar de novo essa operação. Ou vocês podem simplesmente selecionar a operação que vocês querem que ele resolva e apertar de novo Ctrl Enter. Ele vai saber que você quer fazer essa operação. Agora, se você quiser não fazer a operação como um todo, mas se você quiser executar só uma parte dessa operação, você seleciona a parte que você quer executar, aperta o Ctrl e aperta o Enter. No caso, eu tinha só o 3 selecionado. Eu mandei o 3 para o console, o R interpretou, falou, isso é um 3. Não tem nenhum sinal de mais, não tem nenhuma conta, nem nada, então ele só quer que eu retorne o 3. E retornou o valor aqui, 3, no console. Ok? Beleza. Bom, vocês viram que à medida que eu escrevi alguma coisa aqui, linhas novas foram criadas e o meu o meu script, ele foi modificado. Aparece aqui de uma cor diferente com asterisco, indicando que esse script ele foi modificado. Se ele foi modificado, seria muito interessante que vocês tivessem uma prática de sempre clicar e salvar esse script. Então é só vocês clicarem aqui nesse botãozinho que parece um disquete, Save Document. Aí, se você clicar no botão, ele automaticamente vai salvar. E aqui já mudou a cor do script e aquele asterisco já desapareceu. Se vocês escreverem alguma coisa de novo, ele vai ser modificado novamente. Então vocês podem clicar salvar e ele vai salvar o que vocês fizeram. Ok? Tranquilo. Ou vocês podem simplesmente usar um atalho Ctrl S a cada vez que vocês tiverem alguma coisa nova escrita. É só apertar Ctrl S e ele salva automaticamente, ok? Eu sempre faço isso, a cada 2, 3 linhas eu faço um Ctrl S para salvar o meu script e não perder nenhuma das informações. Bom, ok. Vocês já viram que o R ele é capaz de fazer contas matemáticas. Se eu quisesse fazer uma subtração, por exemplo, 7 menos 8, eu poderia digitar aqui com o valor de menos como sendo o hífen e apertar Ctrl Enter. Ele já vai me já vai me dar o resultado no console. Então ele calculou 7 menos 8, deu menos 1 e retornou o resultado aqui para mim, menos 1. Eu poderia fazer qualquer operação. Se eu quisesse fazer uma multiplicação, o R lê, ou ele entende como multiplicação, o símbolo asterisco. Então, se eu quisesse fazer 15 vezes 3, é só eu fazer 15 asterisco 3. Vou novamente apertar o Ctrl e o Enter, e ele vai
me dá o resultado dessa operação. Vai multiplicar o 15 3 vezes e o resultado da operação está aqui embaixo, 45. Ok? Eu posso colocar qualquer valor que eu quiser aqui, pessoal. Eu poderia, eu posso inclusive fazer uma sequência de operações maiores. Então, por exemplo, 0 mais 5 vezes 2 menos 1. Eu quero fazer essa conta toda aqui. Como é que eu vou fazer para o R executar essa conta? Eu aperto Ctrl, Enter. E ele já vai calcular isso tudo e já vai me dar o resultado. O resultado disso tudo aqui é 9, ok? Novamente, script modificado, asterisco aqui. Não se esqueçam de clicar no disquete para salvar o script ou simplesmente Ctrl S. Beleza. Então vocês podem fazer qualquer operação. Se eu quisesse fazer uma divisão, por exemplo, 45 dividido por 2, eu poderia fazer essa divisão e utilizar a barra como o sinal da divisão. Então, 45 dividido por 2, basta eu clicar basta eu apertar Ctrl, Enter, e ele já vai me dar o resultado dessa conta, 22,5. Ok? Tentem aí qualquer número, pode ser até um número mais absurdo que for, maior que puder, dividido por 3,52, não. Beleza, eu tenho aqui uma conta super difícil que provavelmente vocês não vão conseguir calcular de cabeça. Mas o R é só vocês apertarem Ctrl, Enter e automaticamente ele já vai te dar o resultado. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre outras contas mais complexas. Mas notem aqui, nesse script eu posso usar copiar, colar à vontade. Então eu copiei aqui essa linha 8 e colei aqui na linha 13, certo? Tem duas coisas que são importantes e que vocês devem saber. O R, ele considera as operações matemáticas da forma como a gente considera na matemática. Isso quer dizer que, nessa conta, qual dessas operações ele vai realizar primeiro? Mais, a multiplicação ou menos? Pois bem, é de praxe na matemática que isso seja feito primeiro, a resolução se dê primeiro pela multiplicação e pela divisão, e depois pela adição e subtração. Isso quer dizer que ele está fazendo primeiro 5 vezes 2, o resultado disso é 10, mais 0, continua sendo 10, menos 1, o resultado disso vale 9. Agora, vou copiar e colar aqui para facilitar a minha vida. Se eu colocar um parênteses, a regra da matemática diz, sempre que você for fazer um cálculo, tudo que tiver dentro do parênteses tem que ser resolvido primeiro, ok? O parênteses vai me definir quais são as operações que vão ser realizadas primeiro. Então, aqui o R sabe que ele vai primeiro ter que executar essa operação, antes mesmo da multiplicação, para depois passar para multiplicação e para adição. Então, nesse caso aqui, qual vai ser o valor dessa conta? 5, ok? Porque ele vai resolver aqui 2 menos 1, 1. 1 vezes 5, 5. 5 mais 0, 5. Ok? E é o resultado que ele dá. Isso indica o quê? Que a posição do parênteses ela vai ditar o resultado que eu tenho. Exatamente como na matemática. Então, se vocês estão fazendo uma conta super longa e super complexa, 4 vezes 5 mais 2 menos 3 dividido por 7, eu preciso que vocês especifiquem quais são as operações que vocês querem que o R execute primeiro. Então, eu sei que eu tenho que fazer 3 dividido por 8 primeiro, depois eu tenho que fazer 5 mais 2 primeiro, e o resultado disso vai ser multiplicado por 4. Então, o R vai resolver primeiro dentro desse parênteses e dentro desse parênteses, depois ele vai resolver essa multiplicação, e depois ele vai resolver essa subtração. O resultado disso vai ser 27,65. Se eu tivesse posições diferentes do meu parênteses, vocês já devem ter notado que isso vai alterar completamente a conta que eu estou fazendo, certo? Então, olha aqui, eu botei aqui duas situações diferentes. Tem um parênteses dentro de parênteses. Ele vai saber que ele tem que resolver primeiro esse parênteses aqui,
para depois resolver esse parêntese aqui e no final dividir tudo por 8. Ok? O resultado vai sair completamente diferente. Se eu não tiver parênteses nenhum na operação, ele vai seguir as regras da matemática. Ele vai resolver 4 vezes 5 e 3 dividido por 8 primeiro, depois vai resolver as adições e as subtrações. E o resultado, 21,65. Então, observem bem aqui, eu vou até anotar aqui do lado de vocês. Parênteses são super importantes, ok? Não se esqueçam dos parênteses porque eles podem mudar a conta de vocês. Beleza? Mais uma coisa, vocês estão vendo aqui, ele te dá com ponto. A separação da casa decimal nesse caso, ela é ponto e não é vírgula. Nós estamos acostumados aqui no português a fazer contas com vírgulas. 4.2 mais 2, se vocês fizerem essa operação e executarem Ctrl Enter, ele vai te dar um erro. Ele está dizendo, eu não consegui entender o que você quer, porque você colocou uma vírgula e eu não sei o que é vírgula. Agora, se você quiser que o R entenda que você está fazendo um cálculo com um número decimal, vocês precisam colocar ponto e não vírgula. Aí sim ele vai saber que vocês têm que multiplicar, aliás, que vocês têm que adicionar 2 ao número 4.2. Parênteses e pontuação, ela segue o ponto, ela segue a regra da língua inglesa e não do português. Então saibam que vocês têm que fazer operações com ponto. Agora eu vou deixar um exercício aqui para vocês. Um exercício. Eu quero que vocês façam uma conta. E a conta eu vou fazer o seguinte. Eu quero que vocês pensem num número, qualquer número, e digitem o número aí no computador de vocês. Beleza. Agora eu quero que vocês multipliquem esse número por 2. Então vocês vão pensar num número, multiplicar esse número por 2. O resultado disso, eu vou representar aqui o número por x, tá? Mas o x aqui não quer dizer nada. Vou colocar aqui um hashtag. Então eu quero que vocês pensem no número, multipliquem esse número por 2. Ok? Depois eu quero que vocês somem 46 a esse número. Ok? Estão entendendo como é que é para fazer? Então vou tirar isso aqui para vocês fazerem sozinhos. Então eu quero que vocês pensem no número, multipliquem esse número por 2. Depois eu quero que vocês somem 46 a esse resultado. E depois do resultado total, eu quero que vocês dividam por 2 e subtraiam o número que você pensou. Ok? Se vocês fizeram corretamente esse cálculo, o resultado deve ser 23. Ok? Então, façam isso e na próxima aula a gente vê se o resultado foi exatamente esse. Muito importante, antes de finalizar, não se esqueçam de salvar o script de vocês, ok? Então, depois que vocês salvarem o script, tudo certo, vocês podem fechar o programa, caso vocês queiram, ok? Até mais.